Boas tardes a todos. Em primeiro lugar, porque é isso que nos traz aqui, um cumprimento muito especial ao nosso candidato aqui à Câmara de Silves, o Rogério Pinto. Acho que esta é realmente a razão de ser desta mobilização. Claro que o Rogério Pinto tem uma equipa muito alargada, que já foi aqui nomeada através dos cabeças de lista, quer à Assembleia Municipal, quer às Assembleias de Freguesia. A sua equipa à Câmara, à Assembleia Municipal, está muito mobilizada, nós temos noção disso. Sabemos também que estas eleições autárquicas não são eleições fáceis para ninguém. Nós não temos nenhuma sobranceria quando olhamos para este tipo de eleição. Aliás, nem para este, nem para qualquer outro. Temos muito respeito pela regra da democracia. As pessoas decidem na altura própria. Podemos é ter confiança quanto ao trabalho que fizemos, àqueles que escolhemos, aos projetos que apresentamos e, portanto, quanto ao resultado que podemos vir obter. E aqui, como em muitos outros municípios, nós temos boas razões para estar confiantes, porque sabemos que, apesar de estarmos na oposição, defrontamos uma autarquia que não provou, nas últimas eleições, que tivesse valido a pena fazer a mudança da gestão política da autarquia. No fundo, é isso que está aqui em avaliação. Nós olhamos sempre em todas as eleições para um primeiro julgamento sobre o que aconteceu e depois fazemos um voto prospectivo, deixamos àqueles que elegemos uma responsabilidade que é de executar as nossas aspirações para o futuro. Ora, nesta primeira parte, quando olhamos para trás, percebemos que em Silves o progresso que se registou durante responsabilidade social-democrata, e não posso deixar de dar aqui também um beijinho muito especial àquela que foi Isabel Soares, a Presidente da Câmara aqui de Silves, durante muitos anos e que é responsável realmente, com toda a sua equipa, por um desenvolvimento grande que aqui se registou. Os últimos 4 anos não acrescentaram. E de todos os que se apresentam a esta escolha, eu penso que nós temos o candidato mais bem preparado, com a melhor equipa e com as melhores ideias para o futuro. Portanto, se o passado não provou que tivesse justificado a diferença e se, em confronto com aqueles que hoje se candidatam, nós temos muita confiança em poder apresentar, de um modo geral, os melhores candidatos, temos de ter confiança neste resultado e eu espero realmente que o Rogério Pinto possa vir a ser eleito Presidente da Câmara. Quero saudar também, quer a Comissão Política de Secção, por promover com a nossa candidatura este debate sobre descentralização. Normalmente, em campanha eleitoral, já não se fazem iniciativas desta natureza, que são iniciativas, digamos, mais reflexivas em campanha eleitoral. Em regra, o que nós pretendemos é fazer um contacto mais direto com a população, um esclarecimento das nossas ideias, contrapor as nossas com as dos outros candidatos e, portanto, há menos tempo para isso. Mas também é verdade que a campanha oficial só começará daqui a alguns dias e, portanto, ainda estamos a queimar os últimos cartuchos e fica bem, penso eu, justifica-se plenamente que este debate se possa fazer. Agradeço a todos os que intervieram aqui na mesa, dando um contributo muito significativo para um debate que não é um debate simples ou fácil. É um debate que exige muita seriedade, é um debate que tem muitas facetas, que é complexo e que, portanto, em tempos eleitorais, pode enfrentar alguns riscos, que é o risco da hipersimplificação. Há coisas que é muito difícil simplificar em excesso. Mas vale a pena fazer esse esforço e correr esse risco. É o que eu tentarei
fazer também, aproveitando para responder a algumas das questões que aqui colocaram. Mas queria começar, desde já, por dizer que, do lado do PSD, esta questão não é uma questão para a qual tivéssemos despertado agora. Às vezes, quando ouvimos as notícias, ficamos assim com a ideia de que há quem pense que é preciso fazer aqui uma espécie de apelo ao PSD para que o PSD se mostre atento ao debate sobre a descentralização. Ora, só alguém profundamente desatento ou excessivamente centrado no seu umbigo é que pode hoje fazer qualquer discurso apelando ao PSD para ver se quer deixar algum do seu tempo dedicado à análise destas questões e a uma reforma da descentralização que se possa fazer para o futuro. O nosso deputado eleito aqui pelo Algarve, que interveio há pouco, já fez algum exercício de memória sobre aquilo que se passou nesta primeira metade da legislatura. É bom não esquecer aquilo que aqui foi dito. E eu, sem querer repisar o que já foi dito, queria recordar que nós, antes desta legislatura se ter iniciado, ainda, portanto, na legislatura anterior, durante a vigência do anterior governo, tomámos várias medidas com algum relevo para poder preparar um processo de descentralização, sobretudo com base quer nas autarquias locais, quer nas organizações de municípios que existem desde há alguns anos, em particular as CIMs, não excluímos, evidentemente, as áreas metropolitanas, mas incluímos aqui as CIMs, e isso permitiu que, ainda em 2015, o Estado tivesse contratualizado com várias autarquias um conjunto de delegação de competências, sujeita, evidentemente, essa delegação à transferência dos meios financeiros adequados e à avaliação, de parte a parte, porque é isso que se pressupõe num contrato. Um contrato tem de ter sempre, pelo menos, duas partes que acordem alguma coisa, uma avaliação de cada um sobre se as coisas correm de acordo com aquilo que são as expectativas ou não. Isso foi feito, sobretudo, em três áreas: na área da saúde, na área da educação e na área da cultura. Tentámos levar um pouco mais longe, na altura, mas foi difícil. Mas o importante é que, pelo menos nestas áreas, que são áreas sociais mais sensíveis, nós pudéssemos ir dando um passo sustentado para, mais tarde, poder vir a fazer uma descentralização universal. Quer dizer, por lei, transferir aquela competência e não delegá-la de acordo com um entendimento mútuo entre o Governo e as autarquias locais quanto ao objeto das competências que iam ser delegadas. Devo dizer que o atual Governo não fez qualquer avaliação dessa experiência. O que é um mau princípio, porque alguém que diz que quer fazer uma reforma importante nesta matéria e nem sequer avalia aquilo que já foi feito e que herdou, do ponto de vista daquilo que é a ambição de fazer bem, julgo que deixa muito a desejar. Nestas áreas, nós entendemos que não só deve ser feita uma avaliação, como na nossa avaliação há razões para alargar aquilo que já foi feito a um número maior de municípios. E aqui estamos a falar de competências, vou dizer um bocadinho mais do que disse o Dr. Carlos Martins, de competências que, não incluindo a gestão do pessoal especializado, pois com certeza, nem de médicos, nem de enfermeiros, nem de técnicos especializados, como na área da educação também não incluía a gestão do pessoal docente, evidentemente, mas inclui a gestão do pessoal não especializado,
dos assistentes técnicos e operacionais, inclui não apenas a ideia da promoção e da sensibilização da saúde, por exemplo, mas também o horário de funcionamento, no domínio daquilo que é os cuidados de saúde primários. Evidentemente, não estamos a falar dos diferenciados, dos hospitalares, estamos a falar dos ACES, que incluem também, como devem saber, os centros de saúde e as unidades de saúde familiares. Ora, aqui é possível e é desejável que não seja nem a ARS, nem o Ministro da Saúde, nem o Secretário de Estado da Saúde a definir o nível de ambição, o nível de funcionamento, como é que ele se deve organizar, conquanto, evidentemente, que os objetivos e os grandes meios estejam definidos do ponto de vista nacional. O mesmo na educação. Não há razão nenhuma para que o Ministério da Educação esteja a definir com precisão qual é o nível de carga horária precisa, se as aulas têm de ter mais minutos ou menos minutos, se o currículo que cada estudante vai fazer na sua escola, se tem mais aspectos ligados a questões de natureza mais regional ou de questões de outra natureza. Deve haver, realmente, como aqui foi referido, uma preocupação de ir aumentando o grau de autonomia destas entidades, como disse muito bem o Rui André. Isso faz nas escolas, como se faz nas unidades de saúde, responsabilizando cada vez mais aquelas equipas, mas da mesma maneira que hoje existe, ao nível nacional, as grandes linhas que são definidas, seja para os programas escolares, seja para as orientações dos cuidados de saúde primários, isso não significa que não haja depois muitas outras matérias de gestão destas unidades que não possam passar para a própria unidade ou para o nível municipal. Não perdemos essa ambição. Devo dizer que o Governo não a tem. Já ilustrarei melhor porquê. Mas retomo o meu fio de raciocínio para dizer, ainda na anterior legislatura, enquanto estivemos no Governo, nós avançámos, através de contratos interadministrativos, para que delegação de competências desta natureza pudessem ser feitas com os municípios que assim o entendem. Nesta legislatura, como foi dito e muito bem, quando se discutiu o Plano Nacional de Reformas, nós apresentámos um conjunto de recomendações ao Governo neste domínio. Elas realmente não foram todas chumbadas. Muitas foram chumbadas, as outras aconteceu-lhes como se tivessem sido chumbadas. Foram aprovadas, mas ficaram na gaveta. O Governo não fez rigorosamente nada em cima dessas recomendações. Portanto, para todos os efeitos, formalmente elas não foram todas chumbadas, mas materialmente é como se tivessem sido, porque o Governo fez letra morta daquilo que foi aprovado como recomendação no Parlamento e daquilo que foi mesmo aprovado também não se conhece grande destino. Ora, nessa altura, nós dissemos que era muito importante que não se desperdiçasse a oportunidade nesta legislatura de fazer um processo de descentralização importante. E não, ele não se confunde com nenhum processo de regionalização, Adélia, para responder já a este aspecto, e também não creio que comprometa uma futura decisão quanto à regionalização. Eu tenho dito até que uma decisão sobre a regionalização não pode ser um pretexto para impedir que se vá além, mais longe, mais fundo em matéria de descentralização. Se depois, do ponto de vista político, o país quer ou não quer criar outros órgãos que não as autarquias locais, eleitas diretamente pelas pessoas, pelos cidadãos, com níveis diferentes de responsabilidade que não podem deixar de vir daqueles que já existem, à escala nacional e à escala local, parece-me que não pode ser de outra maneira, isso parece-me consistente que seja assim. Agora, independentemente disso, nada nos impede de ter um país mais descentralizado já hoje.
E por isso, quando chegou à altura da discussão do Orçamento de Estado, que é quando o Estado organiza, do ponto de vista financeiro, para fazer face à sua atividade no ano a seguir, nós apresentámos um conjunto de propostas também. Essas foram todas liminarmente chumbadas. A pretexto de que a discussão orçamental não era adequada para discutir esta matéria. Não sei se estão a ver. Antes, as recomendações não eram para ser seguidas. Na altura da discussão orçamental, o orçamento não era apropriado. E depois, lá para março deste ano, o Governo, então, apresentou uma intenção no Parlamento, uma intenção vaga para poder avançar na descentralização. Nós apresentámos logo as nossas propostas. E elas recuperam, no essencial, como disse aqui no início, a experiência que nós já tínhamos feito no Governo, que era a de poder avaliar e alargar aquela experiência no âmbito da delegação de competências contratualizada a um número mais elevado de câmaras. Em segundo lugar, transferir, do ponto de vista universal, novas competências na área da educação, da saúde, da cultura, com certeza, mas também na área social, pela primeira vez, com exceção daquilo que estava já contratualizado ao nível da rede local de intervenção social. É possível, do nosso ponto de vista, transferir para os municípios alguma coisa de importante ao nível do atendimento e do acompanhamento, quer do apoio e da ação social, quer dos níveis prestacionais. E isso não significa, pura e simplesmente, esvaziar aquilo que é a atividade nacional da segurança social em favor dos municípios. Significa trabalhar mais em conjunto com quem está mais próximo da realidade e pode fazer um atendimento e um acompanhamento mais próximo dessa realidade com aqueles que são os meios do Estado nas regiões. Também ao nível da orla costeira, da gestão da orla costeira, nomeadamente ao nível das concessões e do licenciamento de infraestruturas e de equipamentos nos espaços balneares, na gestão dos portos secundários. Não há nada que impeça que isso possa progressivamente ser transferido para os municípios. No âmbito também da náutica de recreio e das respectivas infraestruturas, não faz sentido isso estar na administração central, porque é que há de estar na administração central. No âmbito da gestão florestal, sobretudo olhando para aspectos que têm que ver com o licenciamento, com o ordenamento, com a limpeza, não há nenhuma razão para que isso não possa acontecer. Na área também da medicina veterinária, quer no que respeita à saúde animal e à segurança alimentar. Portanto, acrescentamos um conjunto de competências que achamos que pode perfeitamente, de forma universal, ser transferidas para todos os municípios. O extraordinário é que a primeira intenção genérica do Governo demorou quase 2 meses, até ao final de maio ou princípio de junho, até que o Governo dissesse exatamente o que é que queria transferir. O suposto entendimento que o Primeiro-Ministro veio dizer recentemente que tinha conseguido com os autarcas, agora só falta com os partidos, não existe. A Associação Nacional de Municípios, a primeira coisa que respondeu ao Governo foi: sim senhor, nós estamos a favor de um processo deste, agora digam lá o que é que querem. O que é que querem em particular? Digam lá, estamos a falar de quê? De que competências? E o Governo demorou 2 meses a pôr num papel aquilo a que chamou projetos de decretos-lei que haveriam de, portanto, pôr em prática aquelas delegações de competências. Isso não partilhou com os partidos. Mandou para a Associação Nacional de Municípios. Faltou o principal, que é discutir depois como é que, do ponto de vista financeiro, as autarquias podem executar aquelas competências. E, portanto, os autarcas
na Associação Nacional de Municípios, responderam de uma forma que eu penso também era previsível, que é bom, isto já fica uma ideia do que é, não emitiram sobre isso um parecer unânime no sentido de que unívoco, não disseram todos a mesma coisa. Houve uns que disseram, bem, mas isto são só competências na área das infraestruturas, se isto é passar o dinheiro da administração central para a administração local só para pagar obras, isso não é descentralização, disseram uns. Outros disseram, isto fantástico, pela primeira vez, aparecem competências próprias com mais espessura na área das freguesias. A nós parece-nos que viram mal, porque as que lá estão são aquelas que a lei já prevê que os municípios possam transferir, delegar nas juntas de freguesia, desde que a Assembleia Municipal as aprove, evidentemente, e é isso que agora a lei, segundo o Governo, deverá passar a fazer. Portanto, do nosso ponto de vista, no que respeita às juntas de freguesia, tudo na mesma, nenhuma novidade. Outros disseram, bom, é preciso ver muito bem se este tipo de competências pode ou não pode ser mais aprofundado e se todos os municípios as podem receber da mesma maneira. Porque há municípios que têm desenvolvido, como aqui foi muito bem referido também, têm desenvolvido competências próprias, no sentido de técnicas ao nível dos seus recursos humanos, de pessoal preparado para poder acompanhar algumas destas áreas, mas há outros que podem, pela sua dimensão muito pequena, não estar preparados para certo tipo de delegação de competências. E às vezes há grandes reformas que falham estrondosamente por não haver a preparação adequada para que as competências que são transferidas possam ser exercidas. Tivemos, de resto, sobre isso, uma lição muito importante em alguns países nórdicos, em reformas que tinham, à partida, uma filosofia que nós consideramos correta na transferência de competências, por exemplo, na área da educação, e países nórdicos que adotaram estas reformas e que transferiram muitas destas competências para as autarquias, viram nos anos seguintes os seus países dar um trambolhão imenso na avaliação que instituições externas e globais faziam daquilo que é o desempenho educativo. Isso aconteceu em países que tinham uma posição, como a Finlândia ou a Suécia, muito, como direi, impressiva do ponto de vista dos resultados, e no espaço de uma década deram um tombo enorme, e na apreciação dos resultados do PISA e de outros instrumentos comparados de avaliação externa, decaíram bastante no seu nível de desempenho. E foi tarde que reconheceram que isso resultou de um excesso de voluntarismo na maneira como muitas daquelas competências tinham sido transferidas. Portanto, quanto mais ambiciosos formos nas competências que vamos transferir, mais cuidadosos temos de ser depois em avaliar quem é que está em condições de as receber, qual é o nível adequado para receber essas competências e que tipo de meios, e agora já não são só financeiros, é técnicos também, precisam de ser transferidos ou criados para que o resultado seja aquele que se espera. Quer dizer, isto é uma conversa que deve ser feita com muita seriedade e com muita cautela. Pareceu-nos muito evidente que o Governo tinha conduzido muito mal todo o processo e creio que quase todos concordarão comigo, na medida em que sabem que se havia eleições em outubro e estava o Governo interessado em que este novo ciclo autárquico se iniciasse já com uma perspectiva consolidada, estabilizada, de qual era a reforma a fazer, o trabalho prévio tinha de começar rápido. Rápido. Ora, a verdade é que o Governo demorou mais de um ano a apresentar alguma coisa, em termos das intenções, mais 2 ou 3 meses a tornar mais claro o que eram essas intenções, e até hoje ainda não apresentou
a sua perspectiva de quais os meios financeiros que vão estar subjacentes a esta reforma, quer dizer, a alteração à Lei das Finanças Locais, ainda ninguém a conhece, nem os autarcas, nem os partidos no Parlamento. Quando chamámos a atenção do Governo que se tinha perdido já muito tempo, que nós já tínhamos apresentado muitas propostas que eles não tinham aceitado, que era preciso recuperar tempo perdido e que nessa medida talvez fizesse sentido criar uma comissão eventual específica no Parlamento para acelerar esta discussão e para poder, com gente bem preparada, dar o avanço que era necessário, a maioria também chumbou. E agora reparem bem, se chumbaram tudo, se não prepararam o trabalho a tempo e horas, se hoje é difícil perceber se realmente a ambição que o Governo tem é, como diz o Primeiro-Ministro, transformar a descentralização na pedra de toque, na pedra angular da reforma do Estado, e está consumida metade da legislatura sem que nada se tivesse passado, o que é que devemos concluir? Que há muita conversa, mas pouco trabalho. E quando há muita conversa e pouco trabalho, a que é que este Governo nos vem habituando? Em vez de corrigir a mão, emendar, no fundo, procurar ultrapassar as deficiências que foi colocando no caminho, que nos obriga a todos a fazer, o que é que o Governo faz? Faz de conta que nada disto aconteceu e comunica com o país como se, de repente, coitado do Governo, não tivesse podido fazer nada porque os partidos não querem. Lava as mãos do processo, vai dizendo que os seus parceiros de Governo estão contra a descentralização. Não sei se repararam bem, o Primeiro-Ministro diz que os seus parceiros no Governo, que apoiam o Governo, estão contra o que ele considera ser a pedra angular da reforma do Estado. Portanto, a geringonça não serve para a reforma do Estado. O PSD é que tem de servir para a reforma do Estado. E o PSD que acorde para este debate. Dá vontade de rir. Dá vontade de rir. Volto a dizer aquilo que já disse, aparentemente, sem que o Primeiro-Ministro tivesse prestado atenção. Eu espero que os próximos 2 anos não sejam deitados pela janela fora como foram estes 2 anos da legislatura. Não há nenhuma razão para não podermos levar a descentralização para a frente. Do meu ponto de vista, ela não é a pedra angular da reforma do Estado. Só pode ser a pedra angular da reforma do Estado para quem não sabe o que fazer em termos de reforma do Estado. Mas é um aspecto importante, com certeza, de uma reforma do Estado. Não é a pedra angular, mas é um aspecto importante. E nessa medida, o PSD considera muito desejável que possamos, a seguir às eleições autárquicas, já que não foi possível antes porque o Governo não fez o trabalho de casa, recuperar algum do tempo perdido e conseguir gerar um entendimento entre autarcas e uma maioria parlamentar que suporte esta decisão. Para esse efeito, e peço desculpa do tempo que vos estou a tomar numa matéria que eu comecei por dizer que não era simples, por uma questão de absoluta seriedade no tratamento desta matéria, é indispensável acrescentar o seguinte. Para nós, o processo de descentralização não deve custar mais ao Estado para futuro do que custa hoje não o ter. Isto parece-me óbvio. Portanto, o processo de descentralização não há de ser para gastar mais dinheiro, há de ser para gastar melhor. E dentro daquela lógica de que, no que pode ser mais bem feito ao nível local, se consegue mais eficiência, realmente nós conseguimos, à partida, com o mesmo nível de recursos, fazer mais, com as competências nas autarquias, ou pelo menos,
não onerar o Estado em mais despesa para fazer o que já hoje é feito. Esta é uma pré-condição para poder andar para a frente com a descentralização. Segundo aspecto, apesar daquilo que existe de benéfico num processo universal de transferência de competências, a heterogeneidade, quer das câmaras municipais como das juntas de freguesia, obriga sempre a soluções também que tenham alguma flexibilidade. E, portanto, há certo tipo de competências que nós podemos incluir no processo de descentralização, mais ambiciosas, se não começarmos por querer fazer uma transferência universal. É preciso ampliar as experiências que temos por via dos contratos interadministrativos. E nos casos em que a experiência consolidada com câmaras municipais ou várias câmaras municipais, dentro de algumas sub-regiões estatísticas, o aconselhar, então, se não estamos em condições de fazer essa transferência diretamente, universalmente para todas as câmaras, podemos pelo menos fazê-la para algumas SIMs. Aquelas que tiverem consolidado melhor esta experiência, quiserem partilhar os custos, quiserem partilhar, portanto, as soluções que são transferidas. Não tem de haver aqui uma camisa de forças, tem de haver aqui uma espécie de baliza grande, que pode encolher um bocadinho mais nos casos ou alargar-se noutros, em função das condições que aqueles que devem receber essas competências possam acolhê-las efetivamente. Em terceiro lugar, uma nova lei das finanças locais tem de trazer confiança mútua. Hoje, em muitos casos, não há essa confiança entre o poder local e o poder central. E isso dá muito trabalho a construir. Acreditem, porque nós temos essa experiência direta. Eu ouvia há pouco a observação justíssima quanto à contratação de pessoal, ou quanto à conservação, por exemplo, de vias de comunicação, de estradas. Há duas observações imediatas que se podem fazer. Uma é, se o Estado Central tivesse dinheiro para manter e conservar tudo, não havia nada que precisasse de conservação adicional. Estava tudo um brinquinho. Porquê é que não está? Porque o Estado não tem dinheiro. Não pode transferir recursos para as autarquias locais que ele próprio não tem. Por isso é que muitas das vias não estão cuidadas. A pergunta que se põe, portanto, do outro lado, mais óbvia, é, muito bem, então o que é possível o Estado comprometer, em termos de receita, que vá dando aos municípios, dado que eles têm mais eficiência a gastar o dinheiro, um horizonte razoável para que a conservação melhore no médio e no longo prazo, em vez de se continuar a deteriorar. Mas começamos por pedir tudo o que há em valor como o indispensável, o necessário para fazer a manutenção e conservação. Ora, nesse dia nós nunca nos vamos entender porque o Estado também não tem. E por isso é que, por exemplo, ainda há, ao nível do parque escolar, tantas escolas que estão degradadas. Porquê? Porque o Estado não tem dinheiro. Claro que isto para o Governo é uma falsa questão, porque para o atual Governo há sempre dinheiro. Só não há dinheiro, ao que parece, ainda hoje chamei a atenção para isso, para aumentar os magistrados. Para isso não há dinheiro, para isso a conjuntura económico-financeira não permite. Os magistrados têm toda a razão, mas a conjuntura económico-financeira não permite. Permite outras coisas. Mas, de um modo geral, para o Governo, as restrições orçamentais não têm sido muito relevantes no discurso. No discurso. Pois, na prática, nós sabemos que não é assim. Ora, é muito importante que haja um processo de confiança entre as duas partes para que as autarquias possam receber competências que hoje o Estado não exerce bem porque não tem dinheiro para elas, sem que se tenha de exigir o que o Estado não tem para transferir. Mas nessa arbitragem tem de haver algum mecanismo corretor que vá permitindo que as autarquias vão beneficiando da equação geral do financiamento do Estado
que vai permitindo a melhoria da resposta pública nestas áreas. Isto não é fácil de fazer. Portanto, não se diz, nem se garante esta solução dizendo, olha, as autarquias passam agora a receber X% da receita do IVA gerado naquele município. Isso, em alguns municípios, pode mais do que resolver todos os seus problemas, noutros não resolve nenhum. Portanto, não é simples encontrar uma solução de financiamento que gere confiança. Logo, já devíamos ter começado a debater isto há muito tempo, porque não vai ser fácil. Mas, no mesmo passo, temos de aproveitar para resolver problemas que, entretanto, o desenvolvimento veio destapar e que não têm nada a ver com a descentralização em particular, mas tem muito a ver com a sazonalidade dos territórios. Há municípios, hoje, que, em função de economias muito sazonais, recebem ciclicamente um número de pessoas para os quais têm de ter equipamentos públicos de qualidade para suportar na área social, mas depois os residentes que ficam o ano todo naquele município não têm meios, através dos seus impostos, para os sustentar. Isto nas áreas eminentemente turísticas, onde o turismo ainda tem uma forte sazonalidade, é relevante, mas não é só. Nas grandes áreas metropolitanas há municípios cuja carga em termos de utilização do espaço público, dos equipamentos públicos, é fortíssima ao longo de todo o ano, e isso não tem nada a ver com a sazonalidade, tem que ver com os movimentos pendulares dentro das regiões, e, no entanto, as pessoas que estão recenseadas, que habitam nesse concelho que recebe muito mais carga humana do que aquela que lá está recenseada, não conseguem suportar em impostos todo o desgaste e depreciação dos equipamentos que lá estão. Portanto, nós temos de encontrar também na Lei das Finanças Locais uma equação que nos permita solucionar este tipo de problemas. São problemas reais que tornam muito difícil a certos municípios encontrar soluções adequadas para aqueles que nos procuram, e o Estado, do modo geral, divorcia-se desses problemas, na medida em que já estamos a falar de competências que existem nos municípios, o que não existe é financiamento adequado para os resolver, sendo que o Estado se apropria, em termos nacionais, de uma parte significativa da receita que é gerada nesses concelhos, sem nada em troca. Portanto, e com isto termino, todo este processo é um processo que tem de ser levado com convicção, com certeza, mas com equilíbrio, sem demagogias, levantando os problemas. Quando não temos solução para eles, temos de criar um processo gradual para fazer a reforma. É assim. Isso ao PSD não faz comichão nenhuma, porque nós somos reformistas, gradualistas e realistas. Mas, claro, quem está sempre preocupado com o resultado das próximas eleições, com o impacto na próxima sondagem e no próximo painel de avaliação, quem vive para o curto prazo, estas questões são, assim, uma espécie de aborrecimento. O que é preciso é conversa. É dizer, nós queremos fazer a descentralização. Nós somos um grande partido com implantação nos municípios e, portanto, nós encarnamos o municipalismo e a descentralização. E os outros? Os outros nem queiram saber. Os outros estão sempre do contra. Os outros nunca querem nada, não nos deixam fazer nada. É preciso convencê-los, arrastá-los. E, realmente, eu creio que esta é a pior abordagem que podemos fazer. Se precisam de nós para alguma coisa, não têm de dar nada em troca. Só seriedade na abordagem dos assuntos. E já agora,
que não andem sempre a bater naqueles que acham que são indispensáveis para fazer as reformas, porque senão a coisa parece assim um bocadinho estranha. Anda cá, que és muito necessário a fazer isso, meu malandro, meu sacana. É uma conversa estranha, não é? Querido amigo, é preciso levar isto com uma certa paciência, com uma certa calma, não perdendo nunca de vista o que são os nossos princípios. Não os devemos trocar por um anúncio rápido para criar aqui uma espécie de ideia nas pessoas que depois não corresponda ao que estamos a fazer. Que a nossa governação, aqui em Silves, no futuro como no passado e em muitos outros municípios, seja uma forma de governar que as pessoas respeitem. Podem não concordar. Quem governa não tem de agradar a toda a gente. É impossível agradar a toda a gente, a não ser dizendo coisas muito vagas e bonitas que toda a gente, em princípio, gostará de ouvir. Agora, governar para agradar a todos não é possível. Temos de fazer escolhas. Essas escolhas, em princípio, são aquelas que nós achamos que são melhores. Ninguém é dono da razão. A democracia não tem nada a ver com razão. Há pessoas que confundem o ter razão com ter votos. Não é a mesma coisa. Ter votos significa que nós podemos fazer aquilo que defendemos. É o método democrático. Quem tem mais apoio toma as decisões. Porquê? Porque estão escuradas nas escolhas que as pessoas fizeram. As pessoas escolheram, arrependeram-se às vezes de escolhas, muitas vezes na sua vida, como cada um de nós. Não há ninguém que possa dizer que decidiu sempre tudo absolutamente certo. Se o podemos admitir para cada um de nós, porque é que o não devemos admitir para o coletivo? O coletivo não tem sempre razão, às vezes engana-se. Mas não é isso que interessa. O que interessa é que, em democracia, quem quiser corrigir uma decisão que tomou no passado pode fazê-lo sem recorrer à força. É pelo voto. Portanto, nós não discutimos em democracia e eleições quem tem razão. Discutimos quem é que tem apoio maioritário para poder governar. É isto que interessa. E depois prestamos contas. A pior maneira de iniciar um processo de governação é lançando suspeições sobre toda a gente. Às vezes, surpreendo-me e não deixo de achar um péssimo processo que, em vez de confrontarmos as ideias que temos, haja quem esteja mais interessado em pôr rótulos e desclassificar ou desqualificar aqueles com quem conversa. Se quer chegar a algum resultado numa discussão política, em princípio, nós devemos supor que todos vêm por bem. Nós nunca dissemos que o PS está por mal. Nós dizemos que o PS está no governo a olhar para o curto prazo. Mas é verdade. É a sua opção. Podia ser outra. Não é bem nem é mal. É assim. Uns acharão bem, outros acharão mal. Eu acho mal. Mas é legítimo. É legítimo que alguém governe a pensar no dia-a-dia, no curto prazo. Mas também é legítimo que alguém queira sacrificar alguma coisa todos os dias para poder ter mais daqui a 1 ano, ou daqui a 2, ou daqui a 5. Porque é que querer preparar o futuro melhor, com prudência, está errado, e viver cada dia que passa como um dia, como diz o Primeiro-Ministro, é que há de ser bom. Não, é a opção deste governo. É o próprio governo que diz. Isso é factual. Mas isso não é desclassificar nem desqualificar ninguém. É fazer uma constatação de facto que resulta de uma escolha política do governo. Vejam o apelo aos consensos que é feito. O último foi o da descentralização. O penúltimo foi o das grandes obras públicas. Estamos a falar tudo de coisas sobre as quais o PSD tem pensamento claríssimo, conhecido. E então, no das obras públicas, mais do consenso garantido.
O Governo é que simplesmente não faz as obras que estavam consensualizadas. Vai ter de as reprogramar, que é outra conversa, como não as fez. Quer fazer para o futuro, faça favor. Mas nós já sabemos o que é preciso fazer, está lá, o PS na altura concordou, só falta fazer. Vinha em todos estes apelos alguma coisa que incluísse a segurança social? Zero. Todas as iniciativas que apresentámos para se discutir seriamente a segurança social, que é uma coisa indispensável, a dar segurança para o futuro, quer aos atuais pensionistas, quer aos futuros pensionistas, e indispensável para a geração de maior poupança na nossa economia. Uma coisa não se fará sem a outra, estou convencido disso. A isso o Partido Socialista não responde. Ainda há pouco tempo ficaram conhecidos, do lado da execução da segurança social, os dados concretos. As contribuições que são pagas não chegam no sistema contributivo para pagar as pensões que estão em pagamento. Ouviram bem? Eu vou dizer outra vez. O que entra de um lado no bolso da Segurança Social em contribuições pagas pelos atuais ativos não chega para tirar do outro bolso para pagar aos pensionistas do regime contributivo hoje. Não chega. Se não chega hoje, ainda menos chegará daqui a meia dúzia de anos, porque a população está a envelhecer. Há cada vez mais pessoas em idade de aposentação e cada vez menos ativos. Só vai piorar daqui para a frente. Não era bom tratar disto a tempo? Devia ser. Não merece crítica, do nosso ponto de vista, que o Governo também aqui empurre com a barriga e faça de conta que isto não é uma discussão importante? Porque é que desqualifica a discussão se, objetivamente, os dados são estes? Estão a ver que a nossa opção, portanto, é uma opção pela não demagogia. É possível ganhar eleições sem andar a fazer demagogia barata. Nós já as ganhámos no passado e não andámos a fazer demagogia barata. Não vale a pena culpar os eleitores por não se conseguir hoje fazer isso. Não foram os eleitores em 2015 os responsáveis por que isto não se faça. Não vale a pena sacudir a água do capote, também mais uma vez aqui, e passar culpas. Não. São os deputados da maioria que sustentam o Governo que não querem. Não foram as pessoas. São os deputados, o Governo, e o Governo e os deputados têm nome, são políticos. Eles é que não querem. E é isso que nós criticamos. É a opção política por estar sempre a querer apresentar resultados para o dia a dia, para o dia de hoje, para o curto prazo, e não trabalhar como é preciso para o futuro. Em Silves temos de trabalhar para o futuro. Um abraço.